Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos trabalhar essa temática. Teu bairro te torna um criminoso. Esse tema eu usei para fazer uma comparação para a gente estudar a escola de Chicago, que é uma das teorias que faz parte da teoria do consenso dentro da criminologia, né? Para fazer uma breve introdução, a criminologia é a ciência que estuda o crime, né? Estuda o delito, estuda o delinquente, estuda a vítima, estuda, né, os objetos do crime, os fatores que levaram a pessoa a cometer o crime, né? E essa criminologia ela tem uma função muito importante dentro da sociedade, né? Porque ela ajuda, ela auxilia a política criminal, ou seja, a prevenção do crime, né? O combate ao crime. E hoje vamos estar estudando um tema muito importante dentro da criminologia, que é uma de suas escolas, né? Uma das suas linhas de pensamento. Dentro da criminologia, a gente vai ter as escolas sociológicas, né? Linhas de pensamento que são ligadas com a sociologia, ou seja, vão estudar o fenômeno social, né? Vão estudar a sociedade ali de forma direta. Dentro dessa escola sociológica, ela se divide em duas teorias, né? A teoria do consenso e a teoria do conflito. Mas o que importa para nós hoje aqui é a teoria do consenso, tá? A teoria do conflito fica para outro vídeo. O que a teoria do consenso vai nos dizer? Que a sociedade é um sistema. A sociedade é um sistema estável. A sociedade é um sistema equilibrado, é um sistema funcionalista e que tem valores em comum. Ou seja, a gente parte desse núcleo que está na teoria, tá? Que é o consenso. Eu vou usar sempre aqui um bairro como exemplo, né? Dentro desse bairro, eu vou ter uma estabilidade entre os seus conviventes, né? Entre os cidadãos que habitam ali. Eles vão ter valores em comum, tá? E isso vai fortificar o laço entre eles, entendeu? Então eu vou ter uma convivência bem melhor, uma convivência organizada. Tá? E então, em relação à proteção, né, em relação ao crime, isso é muito importante dentro do bairro, né? Por exemplo, em algumas hipóteses, um vizinho pode ir viajar e o outro, né, como esse laço de afeto é, comunitário é muito forte, então um outro vizinho ele fica meio que tomando de conta, né, observando, tá? Então a gente vai ter essa teoria do consenso, né? Resumindo, que consiste em que a sociedade é um sistema equilibrado, é estável. Por quê? Porque ele tem valores em comum, tá? As pessoas têm valores em comum. E se vem alguém que não tem valores em comum para aquela comunidade, aquela pessoa é errada, tá? E aqui a gente vai, eu já adiantei uma coisa, de que se eu trago uma diversidade para uma comunidade de maneira abrupta, de maneira inesperada, eu vou ter essa perca de equilíbrio, tá? E aí vão ter consequências, tá? E isso vai ser a teoria do consenso, que a sociedade é um sistema equilibrado, que tem valores em comum, tá? Que tem equilíbrio, que funciona ali, tá? Que cada um exerce sua função. E agora a gente vai para a escola de Chicago. A escola de Chicago ela faz parte dessa teoria do consenso, tá? Vão ter outras escolas ligadas a ela, mas hoje vamos estudar de maneira, né, mais incisiva aqui dentro dessa escola de Chicago, tá? Escola de Chicago ou investigação ao meio ambiente ou como costuma cair em provas como ecologia criminal, né? Dentro desse termo, a gente já pode tirar algumas coisas. Ecologia é uma área da biologia que vai estudar a interação entre os seres vivos com o meio ambiente. E agora vai fazer sentido, tá, com o tema. Porque a gente vai entender que o ambiente influencia, tá, nos indivíduos, né? O ambiente vai influenciar de alguma forma nos indivíduos. E aqui a gente vai tratar de condutas criminosas, tá? Vai influenciar o indivíduo a ter condutas criminosas, tá? E aí, dentro dessa escola de Chicago, né, alguns pesquisadores, eles foram fazer uma investigação em um bairro lá de Chicago. E o que acontece? Eles viram que em determinadas áreas daquela cidade, haviam lugares desorganizados e pobres. E aqueles lugares era onde tinha um índice de criminalidade elevado, tá?
e eles partiram a partir de métodos indutivos, tá? Porque a escola de Chicago tem essas características, né? Ela vai utilizar, tá, de métodos empíricos, ou seja, fazer uma análise na prática ali, tá? Vai se utilizar da indução, ou seja, vai partir daqueles fatos particulares e criar uma teoria geral, tá? E é pragmática. Por que que ela é pragmática? Porque essa investigação ela tinha uma função, tá? De auxiliar a política criminal para se combater o crime, para se prevenir o crime, tá? E aí foi visto que dentro de alguns bairros, dentro da cidade de Chicago, tinha uma tendência maior ao cometimento de crimes, tá? Essa análise, essa investigação, ela foi feita ali após um período que tinha explodido a Revolução Industrial, né? Ou seja, agora nos centros urbanos eu vou ter várias indústrias e aí vai acontecer o êxodo rural, tá? A saída das pessoas do campo para a cidade. E isso vai acontecer de forma muito inesperada, vai acontecer de uma forma muito rápida onde as pessoas vão se alocar na cidade, até em locais que não tem espaço, né? E vai se criar vários aglomerados, tá? Que vão se tornar periferias, né? E hoje também conhecidas, por exemplo, no Brasil, como favelas, tá? As pessoas não vão ter lugares para ficar e vão se estabilizar ali nas periferias, tá? Lugares desses que são, né, comumente desorganizados, tá? Ou tem valores tradicionais diferentes, tá? E com esse crescimento populacional, a gente vai ter a perda de estabilidade, como eu disse anteriormente. Por quê? Eu vou ter valores diferentes. Eu vou perder essa harmonia entre as pessoas que habitam aquele local. Porque agora eu tenho pessoas diferentes, eu tenho pessoas que pensam diferente. Então, vai quebrar essa estabilidade. E quando perde essa estabilidade, eu vou ter um enfraquecimento dos contrapesos da criminalidade. O que é isso? Eu vou ter o enfraquecimento de fatores sociais que impedem, entre aspas, a criminalidade, tá? Que se chamam de controle social informal, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas só para concluir essa parte aqui do vídeo, de que a gente estuda a ecologia criminal aqui, tá? Ou seja, a interação entre o meio ambiente e o ser, tá? E que o meio ambiente ele vai exercer uma influência no ser, tá? E dependendo do local, tá? No caso, como houve essa análise aqui da escola de Chicago, as pessoas elas vão ter tendência ao crime, tá? Por exemplo, num bairro muito desorganizado, num bairro muito pobre, as pessoas vão se dirigir, tem a possibilidade, não é uma certeza, tem uma possibilidade de partir para o mundo do crime, tá? Porque muitas vezes dentro desses bairros desorganizados, o crime toma de conta, né? E aquilo ali vai se tornar algo comum, tá? E aí já entra até dentro de outra teoria, que seria a teoria da subcultura delinquente, tá? Onde o crime torna algo comum. E se uma pessoa ela adentra aquela comunidade e não segue aqueles valores, ela é linchada, tá? Então, aqui vai ter esse enfraquecimento dos valores sociais. Sistemas de controle social. Essa linha de raciocínio aqui da escola de Chicago, eles criaram esse sistema de controle social, né? Em que era dividida entre controle social formal e controle social informal. E o que funciona isso? São métodos de defesa da sociedade, tá? E o formal, tá, seria exercido pelas autoridades, né? Pelo poder judiciário, tá? Pela polícia, pelos órgãos públicos, tá? Só que o controle social formal, ele não é muito eficaz. Por quê? Porque ele não pode estar em todo canto, tá? A gente não tem polícias em todo canto. Não tem como ter, é impossível ter. E aí vamos para, né, o que nos importa aqui para o tema do vídeo. Controle social informal, tá? Seria o controle social exercido pela sociedade, tá? O controle social exercido pelas amigas, né, pelos amigos, pelas amigas, pelos pais, pelas redes sociais,
tá? Pela igreja, tá? E como é que funciona isso? É meio que um exemplo bem esdrúxulo seria uma pessoa que é um adolescente que está tendencioso a entrar no mundo do crime, tá? E as pessoas veem ele, vão lá, comentam para os pais, né? Vê que aquele laço social é estável e forte aqui. Comentam com os pais vão lá dar uma bronca muito grande, e aí aquele adolescente ele senta numa calçada de um vizinho, e por exemplo, aquele vizinho vai dar conselhos a ele, vê que a sociedade está dando uma pressão nele, uma pressão social, tá? O controle social informal não tem punições formais, né? Como dentro do próprio controle social formal, né? Utilizados pelas autoridades. Porém, tem essa questão da pressão social. Pô. Ah, não vai por esse caminho é o ruim, entendeu? E olha como a gente conseguiu chegar num raciocínio. Porque se eu tenho esses laços sociais enfraquecidos, eu não vou ter essa questão aí de ajudar as outras pessoas, tá? Esse laço ele vai ser quebrado. Tá? Muitas vezes acontece isso em sociedades desorganizadas, onde as pessoas não têm essa questão de comunicação mais. Tá? Às vezes eu tenho nosso bairro é tão organizado, tá? Que eu chego e percebo que alguém tá roubando ali, ou um vizinho meu, eu chego e vou lá e impeço, né, da consumação daquele crime, entendeu? Por quê? Porque tem um laço forte. E se eu tenho esses laços fracos, tá? Os vizinhos vão começar a roubar entre si e vão começar a se matar e a sociedade vai entrar em caos, entendeu? Por isso que a sociedade é um sistema equilibrado e que alguém que vem com valores diferentes, né, ou algo diferente estaria mais ou menos errado e teria que se adaptar a essa estabilidade, tá? E aí tá a importância desse controle social informal. Por quê? Porque as autoridades elas não estão em todo local, tá? Mas as pessoas sim, tá? A população sim está em todo local e elas podem intervir na segurança pública também, tá? De uma forma informal, é claro, que não transgrida a lei, que não cometa crimes, tá? Para intervir em outro crime. Então a gente pode finalizar e entender que o meio ambiente ele influencia a conduta criminosa, né? Por questões lógicas, tá? Se a pessoa cresce num bairro onde há bastante crimes, né? A tendência ao crime é muito maior, tá? Uma pessoa que nasce em uma favela onde ali o principal meio econômico, tá? Seria o tráfico, as chances daquela pessoa entrar para o tráfico aumentam muito, tá? E aquilo ali vai ser tomado até como normal, né? Por quê? Porque a sociedade é estável, aquela comunidade lá é estável, há valores sociais estáveis ali, tá? Propostas da Escola de Chicago. E aí, para intervir nessa questão da criminalidade, a Escola de Chicago ela vai trazer algumas propostas. Primeira, mudança efetiva nas condições socioeconômicas das crianças, né? Porque é o que eu lhes disse, tá? Dentro dessas investigações foi visto que o crime ele é mais tendencioso em bairros pobres, tá? A possibilidade de alguém virar criminoso está dentro dos bairros pobres, tá? Então, eu tenho que mudar a base dessa sociedade. Qual é a base da sociedade? Tá? São as crianças. Então, eu tenho que igualar as crianças, tá? De maneira com um pensamento social equilibrado, tá? Em que tenta mitigar essas diferenças, tá? Seja de raça, de cor, de economia, entendeu? Então, eu tenho que trazer condições socioeconômicas para essas crianças. Fortalecimento do controle social informal, né? Que é o que eu lhe disse também, de que eu tenho que fortalecer esse laço, né? Esse controle social informal, né? Em que as pessoas elas vão controlar ali os locais onde elas moram, tá? Erradicar a pobreza e o desemprego, né? Foi mais ou menos o que eu disse lá no começo do vídeo. Por quê? O que que gerou é, essa questão toda aí em Chicago, né? Foi aquela questão do êxodo rural. Foi muita gente para as cidades e aí começa a mudar e perde a estabilidade, perde a harmonia, perde o equilíbrio, né? Novos valores diferentes. Então, o que que gerou isso? Foi o desemprego, tá? As pessoas não estavam conseguindo viver mais no campo, tá? E foram todo mundo para a cidade, tá? E se aglomeraram, né? E aí a cidade ela não tinha estrutura, não tinha mecanismos, não tinha instrumentos para suportar isso tudo, tá? Então acabou
por a gente estar vendo hoje, né, situações terríveis, que são as favelas, tá? Em que o Estado ele não tem muito controle sobre elas, tá? E aí acaba até acontecendo coisas terríveis. E a partir disso, né, a partir de um método indutivo, podemos fazer até uma brincadeira aqui, que é o título desse vídeo, né? Que teu bairro te torna um criminoso. Tá? Eu tentei passar para vocês aqui de maneira bem rápida um resumo sobre a escola de Chicago, né, que é um dos temas mais importantes da criminologia. As principais ideias estão aqui nesse vídeo também, tá? E por que que esse, né, finalizando, por que que esse teu bairro te torna um criminoso, tá? Porque bairros pobres, bairros desorganizados, onde eu tenho uma instabilidade, né, eu não tenho essa harmonia, a tendência de crime, tá? O índice de crime vai ser elevado, tá? Então, eu agradeço a vocês, né, por mais um vídeo. Quem puder se inscrever e deixar seu like, eu agradeço bastante, tá? Até o próximo vídeo.